Bom, hoje a gente tem um convidado aqui na sua coluna para falar um pouco sobre esse contexto político, né? Sobre os desafios, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de uma forma geral, com esse ano legislativo começando. Convidamos o deputado federal e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, que já está conosco. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Eliane. Obrigada por nos atender. Eu vou começar com uma pergunta mais direta, pensando no contexto político que a gente está vivendo, que é esse rearranjo, né, de forças agora nesse início, que o Republicanos é um partido amplo, tem uma ala do governo que dialoga muito bem com o Planalto, com o presidente Lula, tem um ministério, o Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, e também tem uma ala ligada ao ex-presidente Bolsonaro, que é uma posição, portanto, mais à direita, e é a legenda aqui de São Paulo, né, do governador do estado, Tarcísio de Freitas. A gente já consegue dizer, o senhor já consegue dizer, o Republicanos vai estar com o Lula em 2026? Gente, 2026 nós vamos tratar em 2026. Eu tenho dito isso constantemente. Não obstante, 2026 está muito próximo. Politicamente falando, está muito longe. Política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouquinho você olha, está de outro jeito. Então, daqui até 2026, muitas coisas vão acontecer e não dá para a gente antecipar esse processo. A gente precisa... Temos temas importantes no país para ser discutido ao longo de 25, que não seja a eleição de 26. Agora, o senhor tem dado declarações favoráveis ao governador Tarcísio ser candidato à reeleição e não ao Planalto. Por que o senhor tem essa posição? A minha posição sobre a candidatura do governador Tarcísio é muito pragmática. Veja você, para que Tarcísio pudesse eventualmente ser candidato ao Palácio do Planalto, ele teria que se desincompatibilizar, portanto, renunciar ao governo do Estado no início de abril do ano que vem. Por outro lado, o ex-presidente Bolsonaro tem dito que ele, Bolsonaro, é que será o candidato, mesmo sabendo da sua inegibilidade. Ele diz isso até para, eventualmente, depois ser substituído. Como é que Tarcísio, então, renuncia ao governo do Estado e fica aguardando uma eventual decisão de Bolsonaro? Já que eu acho, pelo que conheço Tarcísio, ele jamais seria candidato a esse cargo sem o apoio explícito e declarado do Bolsonaro. Bom dia, muito bem-vindo, deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Aqui é Eliane Cantanhede de Brasília. Eu gostaria de saber do senhor o que esperar, na sua visão, sobre as relações da Câmara e do Senado com o governo federal a partir dessas novas presidências, né, na Câmara e no Senado. O que esperar? Vão melhorar? As pautas vão ser mais econômicas? Como vão ficar as pautas de costumes, por exemplo? Como é que o senhor está vendo a relação entre governo e Congresso a partir de agora? Eliane Cantanhede, eu tenho visto, falando especificamente da Câmara, que a relação tende a ser mais tranquila. O deputado Hugo Mota, que foi eleito no sábado passado, presidente da Câmara, que é meu colega de partido, tem um perfil de muito diálogo, de muita construção, de serenidade. É público e notório que o ministro das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, não dialogava bem com o anterior presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Esse problema não existe com o deputado Hugo Mota. Então, só em você não ter essa dificuldade de diálogo entre o presidente da casa e o ministro que faz a articulação política, eu acho que já tende a melhorar esse diálogo. É óbvio que, pelo que eu tenho conversado com o Hugo Mota, pelo que ele mesmo externou nas entrevistas ontem, anteontem, em vários veículos de comunicação pelos quais ele concedeu entrevista, a pauta que ele pretende imprimir é uma pauta econômica, é uma pauta voltada para essa coisa do aumento do preço dos alimentos, do controle de gastos. A pauta de costumes não é a pauta que resolve o problema mais emergente da população brasileira.
E quando a gente pensa também nesse reequilíbrio, né, de forças nesse novo mandato legislativo, o senhor entende também que uma reforma ministerial realmente vai ser necessária? E pensando no Ministério dos Republicanos, o ministro de Portos e Aeroportos deve permanecer ou o Republicanos vai aproveitar essa possível mudança de cadeiras para pleitear mais espaço? Olha, Carol, o que eu tenho ouvido até agora sobre reforma ministerial é só especulação. Ninguém do governo, ninguém formalmente me procurou, nem procurou o deputado Hugo Mota, tampouco o ministro Silvio Costa Filho, que penso eu são as pessoas que estão credenciadas a falar em nome do Republicanos para tratar do assunto de reforma ministerial. Tudo que eu ouvi até agora é mera especulação e essas especulações não vieram de ninguém que está habilitado a falar em nome do governo. Portanto, eu fico no aguardo aí de ver o que o governo efetivamente quer fazer. Há aí sim um descompasso entre partidos que têm entregue votos e outros que não entregam tantos votos assim, com o número de ministérios ou espaço que ocupam na esplanada. Eu não estou, como presidente do partido, pensando em pleitear nenhum espaço a mais, mas, obviamente, estou também aberto para o diálogo naquilo que o governo vier propor, se vier efetivamente. Uhum. E qual que é a avaliação que o senhor faz da atuação, então, do Republicanos nessa atuação? Olha, o partido, isso é fácil de você avaliar, tem entregue, em via de regra, 80% a 85% dos votos da sua bancada de deputados federais, falando pela Câmara. Já no Senado o perfil é um pouco diferente, os nossos 4 senadores são de oposição, e todavia na Câmara a gente tem entregue muito mais votos proporcionalmente do que outros partidos aí que tem 3 ou mais ministérios. Então eu acho que a gente tem contribuído, óbvio, com essa pauta principalmente econômica, que foi o que nós ajustamos com o governo quando o Silvio Costa Filho se tornou ministro. Agora, falando de outras pautas que começam a circular aí na Câmara dos Deputados, queria uma avaliação sua, deputado. Uma seria a anistia lá para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, e a outra, que já começa a circular, foi apresentada pelo deputado Bibo Nunes, é uma redução aí da inelegibilidade de 8 para 2 anos aí da ficha limpa, beneficiando, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o partido se posiciona, ou o senhor pessoalmente se posiciona? Raíssa, eu não posso dizer como o partido se posiciona, porque não tratamos do tema dentro da bancada do partido. Todos os temas mais polêmicos e mais complexos são feitas reuniões de bancada e tratado coletivamente. Mas a minha opinião pessoal sobre o tema da redução do tempo de inelegibilidade da lei da ficha limpa, eu acho que 8 anos é muito tempo, 2 anos é pouco. A gente precisaria fazer um equilíbrio aí, talvez algo em torno de 4 a 6 anos. Porque 8 anos na vida política é um tempo muito extenso, poderíamos dizer assim, 2 mandatos. E 2 anos também eu acho que é muito pouco. A gente tem que ter aí vamos invocar aí, digamos assim, o princípio da proporcionalidade. Não pode ser algo muito desproporcional, como é 8, e também 2, como está sendo proposto pelo deputado Bibo Nunes, eu acho que é muito pouco tempo. Então, eu acho que a Câmara, se for apreciar esse tema, tem que fazer dar uma calibragem aí no meio termo. E a anistia? Anistia, eu acho que o presidente Hugo Mota já tem dito isso, vai ouvir o colégio de líderes, se a maioria dos líderes forem favoráveis a pautar, deve ser pautado, e aí, se tiver votos para ser aprovado, que seja aprovado. Se não tiver voto, não será aprovado. Por outro lado, tecnicamente falando, eu não posso me furtar do fato de eu ser advogado, de ser um jurista. Fazer uma anistia no tempo que está o processo do 8 de janeiro lá no Supremo a meu ver, neste momento inconstitucional, porque você só poder-se-ia falar em anistia após o julgamento e a finalização do processo. Eu acho que se for aprovado alguma coisa nesse sentido, nós temos alguns passos. O Senado ainda precisa apreciar, o presidente seguramente vai vetar, depois o Congresso precisaria eventualmente derrubar esse veto e ao final vai ser judicializado. E em sendo judicializado, eu não tenho dúvida que o Supremo vai declarar essa lei inconstitucional.
muito por conta do tempo em que ela foi aprovada. Não dá para anistiar algo que não está concluído ainda, um processo que ainda não foi findo. Presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, eu queria, já que eu perguntei sobre a relação da Câmara e do Senado com o governo federal, eu gostaria também de saber das relações da Câmara e do Senado com os novos presidentes, as relações com o Supremo Tribunal Federal, porque essas relações vinham ruins, muito ruins, e pelos discursos aqui de posse, tanto da Câmara quanto do Senado, quanto do próprio Supremo, a gente viu que as relações não estão tão azeitadas quanto deveriam. E aí a pergunta básica é a questão das emendas. Como o senhor gostaria e como o senhor está vendo a evolução da questão das emendas parlamentares que divide o Congresso e o Supremo Tribunal Federal? Eliane, esse tema das emendas é um tema muito complexo, não tenha dúvida que precisa ser tratado com mais clareza, com mais transparência, mas eu acho que o presidente Hugo Motta foi muito feliz no seu discurso de posse. A transparência tem que ser para todos, não pode ser só para um poder ou para dois dos três poderes. A gente tem visto aí, não é de hoje, o judiciário com salários extremamente elevados e acima do teto, valores exorbitantes que a gente descobre por vocês da imprensa. Então, se é para falar de transparência, primeiro eu acho que tem que se falar de transparência para todos. Segundo, o tema das emendas tem que ser tratado de forma mais ampla, porque a gente sabe que hoje mesmo, na minha agenda à tarde, eu tenho aqui pelo menos 5 prefeitos agendados do meu estado de São Paulo que estão em Brasília e que me pediram agendas. Todos esses prefeitos, quando vêm falar conosco, eles vêm pedir recursos, eles estão passando por dificuldades, os municípios estão realmente com as suas contas com bastante desequilíbrio. E aí, como é que você faz se você não tem a possibilidade de apontar esses recursos? Agora, cada parlamentar tem que ser responsabilizado pelo que faz com as suas indicações. No meu caso específico, o deputado Marcos Pereira, desde o mandato passado, eu coloco no meu site todas as indicações que faço para todas as prefeituras do estado de São Paulo e para que é destinado o recurso. Então eu já trato isso com muita transparência, para além de que as prefeituras, os veículos das determinadas cidades, veículos de comunicação, também noticiam, porque eu faço questão de noticiar o que encaminho, porque mostra os serviços prestados e comprometimento com os municípios. Agora, se há um ou outro parlamentar que fez mau uso da indicação, isso também tem que ser apurado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e cada um seja responsável pelas suas indicações. Eu não tenho dúvida que, em algum momento, ainda neste trimestre, portanto, até o final de março, a gente vai chegar aí a um acordo, a um bom caminho entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sobre esse tema das emendas, que é de fundamental importância para os municípios. Agora, deputado, sim, as emendas são legítimas, como a gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado, mas 50 bilhões por ano não é uma forma de tirar do executivo a capacidade de executar o orçamento? Depende, Carol, do ponto de vista. Eliane. Eliane, desculpa, eu pensei que era a Carol que tinha feito a pergunta. Eliane, depende do ponto de vista. Porque, veja você, eu sempre cito como exemplo o ministro da Integração, o ministro Valdez Góes, ele é lá do estado do Amapá, ou o ministro Jader Filho, do estado do Pará, que são ambos meus amigos. Quem conhece melhor o estado de São Paulo do que eu e do que os outros 69 parlamentares de São Paulo? Eu conheço, por exemplo, uma cidade de São Paulo, cidade essa que eu sou o deputado federal mais bem votado, com mais de 30% dos votos válidos daquela cidade, chamada Barão de Otunina, cidadezinha com 3 mil habitantes. Ora,
talvez esses ministros e outros tantos nunca nem tenham ouvido falar nessa cidade chamada Barão de Antonina. São Paulo tem a maior cidade do país, a capital, e tem a menor cidade do país, a cidade de Borá, com 842 habitantes. Quem conhece Borá? Quem já ouviu falar em Borá? Dos ministros, eu estou dizendo. Então, ninguém melhor do que eu para conhecer a necessidade dos municípios do meu estado, e assim os demais parlamentares do Congresso Nacional. Ora, por outro lado, se a gente faz a indicação, as indicações são feitas via Ministério, e quem vai executar no final a política é o Ministério. Então, eu não vejo distorção nesta forma de fazer a indicação das emendas. O senhor falou no comecinho da nossa conversa aqui sobre 2026, que está longe, né? E a política se movimenta muitas vezes de um outro ritmo, mas os republicanos cogitavam uma federação com a União Brasil, e o PP, algumas lideranças do Centrão, ensaiavam essa formação para um grupo robusto, também pensando em 2026, com 150 deputados, 17 senadores. Teve nessa semana uma reunião, né, da bancada federal do Republicanos. O que ficou decidido no final das contas? Carol, eu ontem presidi uma reunião na sede do partido em que elegeu o novo líder da bancada, deputado Gilberto Abramo, do estado de Minas, que substituirá o deputado Hugo Mota. E esse tema foi abordado por um parlamentar. Não era nem pauta da reunião. Um parlamentar questionando essas notícias que vêm saindo sobre a possível federação PP, Republicanos e União Brasil, levantou a sua contrariedade, e aí eu, como a gente trata tudo de forma democrática dentro do partido, eu abri então para que cada parlamentar que fizesse uso da palavra pudesse externar a sua opinião. De 40 parlamentares presentes, nós temos 44 só para registrar, então nós tínhamos 40 presentes. Destes 40, 39 foram contrários à formação dessa federação e apenas um favorável. E nós então entendemos que fica muito difícil a gente tomar uma decisão. A executiva nacional do partido, que é composta por 12 pessoas, a quem compete a tomada dessa decisão é a executiva nacional. Como é que 12 pessoas, das quais eu me integro entre elas, vai tomar uma decisão contra 39 parlamentares? Então eu acho que esse posicionamento da bancada majoritariamente na data de ontem praticamente inviabiliza a continuidade desse projeto. Assunto encerrado, então. Podemos dizer que praticamente, né? Tá. Muito bom. A gente conversou com o Marcos Pereira, deputado e presidente nacional do Republicanos, aqui no Jornal Dourado. Desejo ao senhor um bom dia. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Eliane. Um bom trabalho para vocês. Obrigada. Bom dia. São 9h22, a gente dá uma paradinha e volta já com a Eliane. De volta para esse finalzinho do Jornal Dourado com Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, uma análise sua aí desses principais pontos, né, que abordamos na entrevista com o deputado Marcos Pereira, o presidente nacional do Republicanos. Olha, primeiro eu achei importante o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos e que, portanto, é do mesmo partido do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, dizer que as relações da Câmara com o governo serão mais tranquilas, porque o perfil do Hugo Mota é um perfil diferente do Arthur Lira, o ex-presidente, é um perfil mais, vamos dizer, negociador, mais low profile. Achei uma sinalização importante que confirma uma expectativa de Brasília. Na questão das emendas, né, ele acha natural 50 bilhões de emendas por ano e dizer que os parlamentares conhecem melhor os seus municípios. Bem, isso é uma visão um tanto, vamos dizer assim, muito rasa de uma situação muito complexa, porque evidentemente ele tem razão, deputado Marcos Pereira, quando diz que os deputados têm, né, os deputados e senadores conhecem muito melhor as suas cidades, ok, mas
a estratégia dessas cidades não pode ser descolada dos planos nacionais, né, da estratégia de governo do governo federal para todos os estados e municípios. Então, sim, as emendas parlamentares são legítimas. O parlamentar conhece o estado, uma parte dessas emendas eles podem controlar. Mas 50 bilhões de reais é você transformar a nossa federação num domínio dos municípios sobre o orçamento federal. Aí não dá, né? Quando você pensa, por exemplo, no município de São Paulo, você tem que ver a relação desse município com os municípios ao redor dele, nas fronteiras, por exemplo, com Minas Gerais, e vai por aí afora. Ou seja, o Brasil é uma república e é uma república federativa, né? Você não pode localizar, né, estreitar tanto o foco do orçamento federal. Quanto aos republicanos, vejam bem o que ele disse. Todos os 4 senadores do Republicanos são de oposição ao governo Lula, enquanto na Câmara o partido vota a favor do presidente Lula, do governo. Então, vejam bem e se ponham no lugar do Lula nessas horas. Como negociar com partidos assim. Quanto à questão da inelegibilidade, né, porque a questão da ficha limpa está crescendo muito no Congresso, né, ele foi muito bem, porque é o seguinte, 8 anos é demais, né, pode ser considerado demais, mas 2 anos, sinceramente, é totalmente fora de propósito. E acho que ele foi bem na questão da anistia. Não tem o menor sentido o Congresso discutir anistia, né, se não houve nem a conclusão do julgamento. Você não faz uma anistia prévia, né? Você faz uma anistia, se é o caso de fazer, após as condenações. Então, nesse caso, foi importante porque ele disse que falou como jurista, como advogado, mas é uma posição que tende a prevalecer no Congresso Nacional. Ainda bem.